Oi, esse aqui é o 20º vídeo do Vetexmas, o Veda Fora de Hora que eu estou fazendo aqui no finalzinho de 2019. E o que temos para hoje é a resenha do conto O Estranho de Preto, escrito por Robert E. Howard, aqui da sua coletânea Conan, o Bárbaro, livro 2. E esta história é a última desta coletânea, portanto encerrando mais um livro dentro do projeto Contos do Meio-Dia. Era uma visão incrível. Aquela era uma terra de selvagens. O cimério sabia que a costa ocidental se desnudava por milhares de quilômetros, desabitada, salvo pelas aldeias das ferozes tribos que viviam à beira-mar, ainda menos civilizadas do que de seus irmãos das florestas. Os postos mais avançados de civilização eram as colônias fronteiriças ao longo do Rio do Trovão, centenas de quilômetros a leste. O cimério sabia que era o único homem branco a ter cruzado o terreno selvagem entre o rio e a costa. Não obstante, aquela porta não era trabalho dos Pictos. Esse é um trecho ali do meio de O Estranho de Preto, escrito por Robert E. Howard, que, claro, conta mais uma aventura de Conan, o Bárbaro, da Ciméria, ou quase isso, mas daqui a pouco a gente fala sobre esta questão. O que vale é realmente dizer que nesse momento Conan está fugindo desses tais selvagens chamados de Pictos. São um povinho bem agressivo mesmo, e é aquela coisa, né? Contra 1, 2, 3, 4, 5, até 7, 10, Conan facilmente sai vencedor dessa parada, né? Mas quando é uma tribo inteira que vai atrás dele, é melhor realmente sair correndo e se proteger. E daí que vem essa tal porta que apareceu ali no finalzinho do trecho que eu li para vocês agora. O que é exatamente aquela porta? Serve de proteção ao Conan ou não? Será que piora a situação? Ele já está ali correndo risco da sua vida? Bom, na verdade, eu nem vou dizer isso para vocês, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Pois é, estamos chegando na última história aqui da coletânea Conan o Bárbaro, livro 2. E sempre vale frisar, as últimas histórias aqui dos volumes de Conan, tanto do livro 1, do livro 2 de agora e do livro 3 que a gente vai ver lá em 2020, sempre são aquelas histórias que o autor, Robert E. Howard, não conseguiu publicar quando ainda estava vivo. Sim, os editores das revistas de fantasia que ele tentava fazer a publicação rejeitavam esses últimos textos. A gente sempre tem que estar em mente isso, porque a gente precisa analisar essa história sobre o ponto de vista que um dia ela foi rejeitada pelos editores. Por quê, né? E na maioria dos casos a gente até compreende essa situação. Como foi, por exemplo, o conto da semana passada, que era um texto bem curtinho e quase não focava nas características desse personagem, Conan, o Cimério, o Bárbaro, entre tantas coisas que a gente consegue lembrar a respeito desse grande personagem criado pelo Howard. A gente não encontrava ele lá no conto da semana passada. E aqui, digamos que mais ou menos também isso já serve de algum motivo para ser rejeitado. Claro, e também precisa pensar, né, lá naquela época de publicação, nos anos 30, 1930 e alguma coisa, não necessariamente acho que as revistas procuravam uma nova aventura do Conan. Ou também sim, talvez a fama do personagem estragava um pouco a venda de um novo material feito pelo Howard. Provavelmente os editores falavam, poxa, você não tem uma história nova do Conan que os leitores gostam de ler? Não tem? Ah, então essa aqui nova? Então não quero. Ou algo parecido. Por exemplo, eles iam atrás de alguma característica marcante do Bárbaro e não encontravam no novo texto. Motivos de serem rejeitados os novos textos. E sim, como eu comentei na abertura do vídeo, essa história aqui não está totalmente focada, mais uma vez, no Conan. Isso talvez seja um grande problema. Mas claro, na abertura do texto, o primeiro capítulo, nós temos o foco sim em cima do Conan. Aliás, com um pequeno detalhe, ele não é chamado de Conan pelo narrador da história, apenas de Cimério. Até aí, tudo bem, a gente fica sabendo. Cimério, claro, só pode ser o Conan, né? Que eu me lembro, acho que não apareceu nenhum outro Cimério nas histórias anteriores aqui das aventuras de Conan. Pode ser que no livro 3 apareça algum conterrâneo dele e atrapalhe alguma coisa a sua vida. Mas enfim, falou Cimério, a gente identifica que é Conan. E daí em diante, ele simplesmente desaparece. Sim, nos próximos capítulos não há nada referente à existência de um cimério ali por perto, na tal porta que ele conseguiu entrar para servir de esconderijo dos selvagens. Algo curioso, a gente fica pensando, tá, cadê o personagem principal aqui dessa história? E entram vários personagens, para falar a verdade, principalmente a figura de um conde que está ali
Ali próximo à costa mesmo, ele tem uma mansão, uma espécie de fortificação, onde ele vive há um bom tempo, há vários anos para falar a verdade, junto com uma sobrinha e vários serviçais que ele possuía quando chegou até aquela costa. E num certo spoiler que eu posso dizer para vocês, ele está ali praticamente para sempre, ele não tem condição de sair. Não vou dizer exatamente qual é o motivo, porque vale a pena descobrir ali lendo o texto. Mas enfim, um certo momento chega um adversário dele, que ele até eu já tinha ouvido falar, não exatamente adversário dele, mas uma pessoa perigosa. Um pirata, para ser mais específico, né? Obviamente, como estava bem fortalecido ali dentro da sua mansão, não tem como ser invadido, embora as forças opostas sejam inúmeras. Se tiver uma guerra ali, claro, ele vai acabar perdendo. Mas, de qualquer forma, ele pode evitar durante um bom tempo o ataque. O que vale saber é que esse pirata está afim de alguma coisa que está ali próximo a ele. E ele não está sabendo de nada. Tipo, claro, tesouro. Pirata sempre procura um tesouro. Sim, o cara, o tal pirata que chega ali, teima que o conde sabe onde está localizado o tesouro. Também fica aquele chove no molha, né? Não, eu sei que você sabe, não, eu não sei de nada, o que você está dizendo, né? Eu não sei o que você está dizendo. Aquela conversa confusa, tudo bem, mas gera um certo mistério. Até aí, tudo bem. De qualquer forma, esse pirata acaba tendo que sair dali, por um certo motivo também que eu não vou especificar. E a história fica com um certo gancho interessante ao final do capítulo. Mas depois aparece um terceiro sujeito, numa outra embarcação, também um outro tipo de pirata, só que tinha um grupo rival, digamos assim. E ele também está interessado no mesmo tesouro escondido ali naquela costa. Poxa, que maluquice é essa que vem todo mundo bater a porta do conde e fica nessa, né? Ele não sabe daquilo. E tudo bem, mas digamos que a parte principal, o plot inicial aqui dessa história, gira em torno desse tal tesouro que está sendo procurado por dois piratas distintos e o conde que tem que se virar falando, poxa, eu não sei daquilo. Aí você fica pensando também, tá, mas que história mais esquisita. Parece que há uma certa enrolação. E quando aparece a mocinha da história, que é justamente a sobrinha ali do conde, digamos que ela também foge daquela característica marcante que é as bolsolhas das histórias de Conan. Ela tá ali meio como uma figuração. Todas as entradas dela na história ficam um pouco assim, meio, tá, e aí, e daí? No máximo a gente fica naquelas, né? Bom, em algum momento o Conan vai retornar à história e ele de alguma forma vai tentar proteger esta mocinha. Bom, e sim e também não, porque ele não aparece, demora para o Conan aparecer, praticamente só na metade dessa história. Ah, e vale dizer, essa história aqui, esse conto, tem 78 páginas, ou seja, ele é muito longo, ele se estende muito nesses personagens aí que a gente às vezes quer ler a história deles, está interessado no desenvolvimento que está acontecendo, nesse pequeno quiprocó que acontece, né? Esse desejo de querer pegar o tesouro e na verdade alguém que talvez saiba onde ele está, na verdade não sabe, de fato não sabe onde se localiza, a gente pode até se interessar um pouco, realmente, mas no fundo também a gente se cansa ao mesmo tempo. Isso porque, por a história ser longa, muitas e muitas páginas, muitos e muitos capítulos, ela fica patinando. É uma coisa realmente que eu posso definir esse conto aqui do Howard. Ele patina nos seus objetivos e a gente percebe a todo momento que no fundo não há um protagonista nessa história. Afinal de contas, teve a abertura do tal Cimério. Vamos considerar que a gente não sabe ainda quem é o tal Conan, o famoso personagem. Vamos dizer que a gente nunca tenha lido uma história dele. Por que a gente está lendo então essa história? Se na abertura, então o primeiro capítulo ficou apenas como algo misterioso que talvez apareça depois, tenha uma certa solução desse mistério ao longo da história. Ou seja, não é pelo personagem inicial que a gente quer ver como essa narrativa vai se resolver. Seria apenas pelos personagens que aparecem depois, o tal conde, os dois piratas, a sobrinha do conde e por aí vai. Aquela questão que está acontecendo ali. Mas isso realmente não é lá muito interessante. Embora, de um certo momento, sim, é atraente, mas depois cansa porque fica enrolando. Mas aí, depois de tanto ler os parágrafos, passar por alguns capítulos, você talvez se lembre, mas espera aí, essa história aqui não está inserida dentro do gênero de espada e feitiçaria? Pois bem, cadê a espada? Cadê a feitiçaria? A parte da espada a gente pode até colocar como aqueles quiprocó que está acontecendo entre os piratas e o tal conde, mas não tem muitas batalhas ali para falar a verdade. No máximo de ação que aconteceu foi lá no primeiro capítulo, que é aquele tom misterioso em cima de um tal Cimério. E a feitiçaria, bom, o único toque mágico
é um detalhe que tem a ver com o título aqui da história, O Estranho de Preto, e está relacionado, claro, com o Conde, que até então a gente poderia considerar, poxa, está tão focado nesses dois piratas atrás do Conde, mas o Conde é apenas um cara que está morando ali na costa, e daí qual o interesse dele aqui para essa narrativa? Isso acontece, se associa a ele justamente por causa da magia. Ele tem um certo ser misterioso que ele meio que ele teme. E aliás, o momento que ele descobre que esse tal homem de preto, estranho de preto para ser mais preciso, surgiu ali por perto dele, na sua nova morada, é algo bastante impactante. Digamos que ele começa a pirar a cabeça, esse tal Conde, por causa da revelação que aquela entidade está por perto mais uma vez. Aí sim a gente começa a ter detalhes da vida pregressa desse Conde. Como eu disse, é apenas isso que se conecta à parte da magia. Claro, há um outro fator mágico também, um pouco mais para frente da história, que aliás é vários capítulos depois, e tem a ver com a tal porta daquele trecho que eu li para vocês, que foi onde o Conan se abrigou para fugir dos selvagens. Ou seja, a parte da espada, a parte da feitiçaria, ela está muito dissolvida aqui nesta narrativa. Realmente acaba não empolgando muito. Mas de novo, a parte ali da pendenga entre os piratas e o Conde, no comecinho é interessante, mas depois de um tempo começa a cansar um pouco, enrola demais, e quando finalmente o Conan aparece, surge de uma maneira meio abrupta, meio maluca, num tom de superioridade que talvez ele não tenha, afinal de contas ele é só um cara que estava fugindo de malucos, selvagens. Bom, depois a gente entende lá os motivos do Conan, explicado também mais lá pra frente. Na verdade, essa história aqui, o tempo todo, ela explica os motivos de coisas que ela, das situações colocadas. Em muitos momentos, a história conta pra gente o que aconteceu tempos atrás, mas não descreve aqui no momento presente algo de interessante. Ou seja, para resumir, quando enfim esse texto aqui ganha contornos de ação que a gente espera bastante nesse gênero de espada e feitiçaria, um tom mais aventuresco, realmente tem a ver o perigo com esses tais pictos, que são os selvagens, quando eles vêm atacar essa tal mansão ali na costa. Aí envolve os piratas, envolve o barco dos piratas, umas coisas malucas. Aliás, especificamente sobre os barcos dos piratas, também acontece algo mágico. Eu já tinha esquecido que também tinha esse evento mágico ali por perto. Mas de qualquer forma, no geral, principalmente a parte da feitiçaria é bem renegada aqui nesse texto, e a parte da espada fica mais ou menos. E talvez nessa soma de pequenos detalhes que ficam meio desbalanceado, a gente entenda por que os editores das revistas de fantasia não curtiram essa história, pois ela não consegue se inserir corretamente dentro do gênero de espada e feitiçaria. Vender o texto nesse gênero, ele realmente não funciona. Fosse outro tipo de aventura, talvez sim. Mas com certeza o grande problema dessa história é que falta um protagonista. O tempo todo a gente percebe que Conan, com certeza, ele não é o principal aqui nessa história. E os outros personagens, mesmo principais, os dois piratas e o Conde, também não servem como estrelas aqui dessa história. Com certeza não. E aliás, o Conan é o personagem que mais sofre nessa questão de ser um suposto protagonista e na verdade a gente não perceber como leitor. Em pelo menos uns 3 momentos da história, a gente pensa, puxa, agora a gente vai ver aquela coisa, a força bruta do personagem, aquela agressividade, mas literalmente a parte da ação, da aventura dele é cortada. A gente vê o outro lado da equipe dos dois piratas. E aí quando o Conan retorna à cena, ele fala, não, passei por tais perrengues. Só que a história não mostrou pra gente, ela só conta que ele tipo teve que passar por um selvagem, fazer tal coisa, artimanha para sobreviver. A gente não vê isso acontecer, a gente ouve, a gente lê ele contando para os outros o que aconteceu. Isso é bem importante aqui nessa história, como a gente perde vários momentos interessantes, porque a gente está dentro dessa coletânea querendo ver o que acontece com Conan, e justamente ele a gente não vê praticando ação, a gente vê os outros, ele não. A gente fica sabendo, ah, eu fiz tal coisa ali quando eu estava fora de cena, tá? Foi mais ou menos assim. Você fala, puxa, se eu tivesse acompanhado esse momento acontecer, seria mais interessante do que ter sido narrado depois. É por aí então, que a gente pode realmente dizer que essa história não funcionou lá para os editores. Hoje em dia a gente pode ler essa história e agradar um pouco e desagradar por um outro lado. Claro, muitos leitores vão considerar essa história aqui muito boa, e eu estava gostando dela realmente no começo, mas depois ela descambou para uma coisa que não dava para dizer para onde que ela queria ir.
Outra coisa que você pode até se perguntar, peraí, então essa aqui não é uma boa história de pirata, por exemplo, que é uma das coisas interessantes nas aventuras de Conan? Sim, eu posso dizer, é uma ótima história de pirata, porém, realmente é uma história de pirata, não é uma história do Conan. E também é uma boa história de magia, de feitiçaria? Não, aí com certeza não é. Aí sim é um grande problema aqui para essa história. A magia aqui nessa história é muito pequenininha, muito pouca, fraca para falar a verdade. E de novo também ela não merece destaque pelo texto, que é uma coisa também curiosa. Quando tem os momentos de aparecer a magia, algo bem tímido, e no desfecho exatamente da história que está relacionado ao conde, a gente também não vê, do mesmo jeito que a gente não vê as ações para com o personagem Conan. Ou seja, a história ela está mal estruturada sobre vários aspectos. E também é algo para se lembrar, né? Quando a história foi rejeitada pelos editores das revistas de fantasia, o que foi que o autor fez? Ele simplesmente tentou apagar que é uma história de Conan e colocar como fosse uma história de um pirata. Deu um nome lá para o tal pirata, né? E tentou vender da mesma maneira. O que aconteceu? Também foi rejeitada, porque a questão não é que é de Conan ou é de um pirata essa história. Realmente o problema é que essa história não tem dono. A gente percebe que o protagonista colocado pelo primeiro capítulo aqui dessa história, e depois que retorna depois de muito tempo, ele, na verdade, ele não está em evidência por aqui, porque a história não é dele, a história é dos coadjuvantes, algo bem maluco de ser constatado. E de novo, se você gosta de história de pirata, até aí tudo bem, porque os coadjuvantes principais aqui são piratas, tudo está envolto em questões de pirataria, caça ao tesouro, né? Tentar roubar o tesouro do outro e por aí vai, né? Aquelas coisas de traições, de liderança, da marujada, por aí. Tem tudo isso aqui, só que o foco, embora esteja neles, na verdade o protagonismo não pertence a eles. É uma coisa bem maluca, é uma coisa mais conceitual de história. Por isso que eu digo que realmente muitas pessoas podem ler essa história aqui e achar sensacional. E realmente ela é interessante sobre vários aspectos, só que ela não está muito bem construída. Por isso que o tempo todo a percepção para com essa história pode variar o tempo todo. Ela pode ser considerada boa, mediana, excelente, razoável, fraca, tediosa, enrolativa. Você pode adjetivar de várias maneiras essa narrativa aqui do Howard. Quem for mais crítico vai reclamar mais. Quem está afim apenas da história por si só, sem querer pensar se está funcionando ou não no ritmo, vai achar maravilhoso. Realmente é de gosto mesmo. De 0 a 10 de maneira bem fácil. Portanto, para O Estranho de Preto, escrito por Robert e Howard, eu atribuo apenas 3,5 asteriscos. Não é um texto ruim, mas ele não chega a dizer exatamente a que veio. E se for para o Conan brilhar, com certeza falhou, não deu certo. E como eu disse, essa história aqui encerra mais uma coletânea aqui dentro do projeto Contos do Meio-Dia. E claro, só esperar os próximos livros lá na edição 2020 aqui do projeto. E sempre naquela tradição, né? Vamos começar com um livro de Clarice Lispector para as segundas-feiras. E claro, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, outras coletâneas também estarão presentes com gêneros variados. Um pouco de ficção científica, um pouquinho de aventura e muitas outras coisitas mais. Alguns autores estrangeiros também, com certeza. E tudo começando lá no dia 13 de janeiro. Portanto, eu já conto com a presença de vocês para continuar o projeto lá na edição 2020. Mas, enquanto esses próximos vídeos não chegam, esperando passar o Natal e o Ano Novo, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio-Dia, aqui nesse outro projeto, The Xmas, o Veda Fora de Hora, que eu estou fazendo aqui no finalzinho de 2019. E tchau!